Bom dia a todos, tá? Se alguém tiver uma dúvida, me fala ou manda uma mensagem no chat que eu paro, tá certo? E aí a gente continua, tá? Por favor, voltando a dizer, a gente deu prazo até sexta-feira. Todo o trabalho que você me deve, com exceção do último trabalho, que eu acho que é o trabalho 7, todos os outros, tá? Já venceram. Então, se você ainda está devendo trabalho, você precisa de nota, que é nota no trabalho. Até sexta-feira eu ainda recebo, mesmo valendo um pouco menos os trabalhos mais antigos. Mas é melhor valer menos do que não valer nada. Então, por favor, se você ainda está devendo algum trabalho, seja presencial, seja algum trabalho do Classroom, você me manda por e-mail, tá certo? Não vou abrir de novo a atividade do Classroom, que já venceu, tá? Ou seja, você vai copiar, vai entrar lá, copiar, colar no Word, fazer as questões e me mandar, tá certo? Ok? Vamos fazer assim? Então tá bom. Se você ainda deve, são muito poucos alunos que estão devendo. Tá? Por favor. Não, sem problema. O último exercício eu vou postergar, tá? Não, como é que é, professor? Exercício 7 está para o dia 21. Não, se está para o dia 21 de abril, vai manter essa data? Não, você me entrega no dia anterior, né? Sem problema, tá? Beleza? 21, 22. Não, beleza. O último exercício eu postergo até o dia 22, sem problema, tá? Por causa do feriado. Eu respeito o feriado, tá? Então, se tiver um feriado, eu não quero que você trabalhe no dia do feriado, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou postergar, tá bom? Aí eu adiei, exatamente. Sempre que acontece um feriado, eu adio, tá? E você pode me entregar no dia 22, tá ok? Foi bom você ter lembrado. E às vezes eu esqueço, né? Que a gente está aqui, eu esqueço. Mas você me lembra que aí eu revejo sem problema nenhum, tá? Voltando a dizer, então vai ficar para o dia 22, tá? Agora, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a partir de agora os trabalhos são só individuais, tá? Até para eu saber se você está entendendo ou não. Chegou aos meus ouvidos aí, tinha aluno que estava fazendo dobradinha, ou seja, hora um faz, hora o outro faz, e eu estou querendo que os dois façam. Não entendi. Quem botou uma mensagem aqui, como é que é o negócio? Exercício 22, não tem exercício 22? Não entendi, Alexandre. Tá É lá, porque mas lá você colocou a mensagenzinha pra quem eu vou não corrigir. entregar Não, no dia não, vou 21. corrigir que o dia 21 é feriado, não sem problema. Ah, Eu só tá. não me atentei a isso na hora, tá? É Eu vou porque colocar. quem for olhar e achar que é até o dia 22 vai valer Não, eu menos vou nota e tem que corrigir. mudar depois. Vou corrigir, inclusive, eu vou ter que entrar por conta da data, né? Porque a data estava dia 21, eu vou corrigir para o dia 22, sem problema, tá? Sem problema. Realmente eu não atentei que dia 21 era feriado, tá? Então, desculpa, foi erro meu. Agora o aluno me avisou, eu falei, não, beleza, eu esqueci que 21 de abril era feriado, né? Eu estava com o meu aniversário na cabeça, né? Eu esqueci que eu fiz aniversário dia 11. Aí eu nem lembrei que dia 21 também é feriado. Como a gente está aqui, né? Então eu nem lembrei, desculpe, mas eu vou corrigir, tá? Estou corrigindo, tá bom? Hoje mesmo, depois da aula, a gente corrige. À tarde eu devo corrigir isso daí, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar sobre escrituração. A escrituração, tá, é a porta de entrada da contabilidade, ou seja, todo documento, para ele ser registrado contabilmente, ele tem que ser escriturado. Então você vai ouvir muito essa palavra. Você já escriturou ao longo da tua vida como contador, né? Já foi escriturado tal documento, a nota fiscal foi escriturada. Significa o quê? Foi registrada contabilmente aquele documento, tá? Então foi escriturado, ou seja, fizeram a escrituração naquele documento. O que é escrituração? Nada mais é do que o registro, tá? Como é que é registrado? Né? Uma técnica que consiste em registrar todos os fatos contábeis. Utiliza os métodos da partida dobrada. Toda vez que você for escriturar, você vai usar as duas contas. Ah, professor, mas no livro Razão ela é escriturada separada. Pois é, mas você vai ver que tem informação da outra conta. Quando a gente falar de razão, você vai entender. Tá? Mas por que o Razão é separado? Porque o Razão ele tem por mote, se a visualização é por conta, tá? Enquanto que o diário, ele fala das duas contas, é por lançamento, tá? A gente vai falar disso, não fica preocupado quando a gente falar do livro, que é logo a seguir, tá? Mas a ideia é sempre que eu for lançar, eu não vou lançar só a débito nada ou só a crédito nada. Eu vou ter uma conta que eu vou debitar e uma conta que eu vou acreditar. E o valor tem que ser o mesmo, tá? Então, por isso que eu meço as partidas dobradas, sempre duas vezes. No mínimo duas. Eu posso ter um débito, vários créditos, posso ter
vários débitos e um crédito, ou posso ter vários débitos e vários créditos, tá? Eu só estou comentando com você, numa mesma partida, no mesmo lançamento contábil, ou seja, numa mesma lançamento de escrituração, tá? Então, o lançamento é o meio pelo qual, deixa eu pegar a canetinha, se processa a escrituração, ou seja, eu tenho que lançar contabilmente, para escriturar, tá? Todas as empresas, independente do seu porte, ou seja, a escrituração é algo geral, todas as empresas, independente do seu porte, são obrigadas por lei a efetuar a escrituração contábil. Ou seja, toda empresa tem que pegar o documento e escriturar. E existem até prazos aceitáveis de acordo com a empresa. Normalmente, a maioria dos prazos gira em torno de um mês. Ou seja, você tem que escriturar, todo mês você tem que fazer a escrituração naquele mês. Às vezes, no iníciozinho do mês seguinte, você tem um prazo. Mas como acontece por causa das decendiais, a maioria das empresas tem que escriturar antes de 10 dias das coisas. Tá? Então, a pessoa não, de forma nenhuma vai poder aguardar um mês para poder escriturar. Tá? Em raríssimos casos, por causa da questão da decendiável, que é um imposto que as empresas têm que repassar, no mínimo, a maioria das empresas vão escriturar de 10 em 10 dias. Tá? Por que fazem isso? Às vezes porque é uma materialidade, às vezes é muito pouca coisa, a empresa de repente está começando, uma empresa pequena, uma empresa individual, aí tem um movimento muito pequeno aqueles 10 dias e vai escriturar a escritura antes de completar os 10 dias. Tá? Alguns casos raríssimos, que a gente vai falar mais adiante, vai poder aguardar um mês para poder escriturar, mas nunca passar de um mês. Tá? Isso aí então você vai ver que no prazo máximo para você escriturar alguma coisa é um mês. O ideal é que você escriture todos os dias. O ideal é isso, para você não perder alguma coisa, e se tiver uma falta, você descobrir que está faltando um documento, que depois de 10, 15 dias, fica difícil você lembrar de uma operação que houve. Então, quanto mais rápido, mais tempestivo for a escrituração, melhor. Tá? Relembrando também do funcionamento, né? As contas de ativo, elas, para ser aumentadas, elas são debitadas, para ser diminuídas, elas são creditadas. Tá? A do passivo é o inverso. Ela aumenta com crédito, ela diminui com débito. Professor, como é que eu vou decorar isso? Pode ser que tenha alguém querendo decorar. Não precisa decorar. O lado ativo sempre vai ser o lado do débito. E o lado do passivo sempre vai ser o lado do crédito. Tá? Ou seja, o lado esquerdo, né, é o lado do ativo, e o lado direito é do passivo e do patrimônio líquido. A conta de ativo é muito fácil. Toda vez que eu aumento ela, para aumentar eu vou o quê? Vou debitar. Se eu for diminuir, eu vou creditar. Tá vendo um crédito pequenininho aqui? Mesma coisa crédito, né? Você vai pensar matematicamente, mais com mais aumenta, mais com menos diminui. Então, se eu debitar uma conta de ativo, ela vai aumentar, porque é o mesmo sinal. Se eu for creditar a conta de ativo, eu vou diminuir, por quê? Porque é um sinal diferente, ela está acreditando, é algo diferente. Mesma coisa a conta do passivo. Se eu creditar, eu aumento ela, tá? Então, creditando, eu aumento, e se eu for diminuir, eu debito. Tá? Certo? Tranquilo aqui, pessoal? Isso é o tipo de confusão que você não pode fazer, tá? Pense bem nisso. Então, primeira coisa, você localiza a conta. Ela está no passivo ou está no ativo? Se ela está no ativo, eu vou aumentar, eu vou ter que debitar aquela conta. Se ela está no passivo, eu vou aumentar, eu vou creditar aquela conta. Se ela está no ativo, eu vou diminuir, eu vou creditar a conta. Se ela está no passivo e eu vou diminuir, eu vou debitar a conta. Tranquilo, pessoal, isso aí ninguém tem dúvida, porque olha, por incrível que pareça, é a casca de banana. É uma coisa super simples, mas muita gente esquece e erra na hora de fazer o lançamento, tá? Tranquilo, beleza. Então vamos lá. Além disso, tem duas figuras, tá? Que essa daí você vai ter que lembrar: a despesa e a receita. A despesa e a receita, ela vai estar provavelmente, como eu falei para você, no PL. Então é só você lembrar que dentro do PL, tá? A despesa está no lado do débito, ó, lembra disso? Débito, tá vendo? Despesa, débito, tá? E a receita está no lado do crédito, tá? Então só tem que lembrar disso. Despesa D com D e receita C com R, tá? CR. Então, só você. Aqui é a mesma coisa. Se
eu for debitar, eu aumento a despesa. Se eu for creditar, a despesa diminui. Se eu for creditar a receita, ela aumenta. Se eu for debitar a receita, ela diminui. Tranquilo por aqui, pessoal? Então, isso aqui a gente já falou, né? Eu só trouxe esse slide relembrando, para a gente ver a questão de receita e despesa. A receita tem um saldo credor, enquanto que a despesa tem um saldo devedor. Até aqui, tranquilo? Nenhuma dúvida? Pode escrever ou abrir o microfone. Tranquilo? Diz que sim ou que não. Se sim, eu vou. Se não, eu fico. Tranquilo, pessoal? Sim, então vamos lá. Beleza. Uhum. Aqui os exemplos foi o slide que a gente parou na aula passada, tá? Mas eu acho que você não viu, a gente estava no horário de fechar, né, de terminar, muita gente não viu. Exemplos são os exemplos de fatos que são escriturados, tá? Compra de mercadoria, vamos lá. Envolve duas contas, não envolve? Quais são as duas contas que envolvem compra de mercadoria? Quais são as duas contas? Ninguém lembra? Se eu for comprar a mercadoria a dinheiro, quais as duas contas que envolve? Pronto. Vai envolver caixa, toda vez que eu falo de dinheiro, vai envolver caixa, tá? Fazer bem devagar. E vai envolver qual outra conta? Estoque, exatamente. A outra conta vai envolver estoque, ou, em alguns casos, você vai ver a conta mercadorias, tá? Mas, normalmente, você vai ver a conta estoque. A maioria dos casos é conta estoque. O que vai acontecer? As duas contas são da onde? Caixa é da onde? Vamos lá, o caixa é mais fácil. Ativo, mas ativo o quê? Ativo circulante, não é isso? Caixa do ativo circulante. Por quê? Porque é dinheiro, dinheiro na mão, né? Ativo circulante. E a conta estoque é da onde? Também é do ativo circulante, é do ativo também, conta estoque, certo? Isso. Se é uma conta, o caixa, ele vai aumentar ou vai diminuir? Eu vou pagar a mercadoria em dinheiro. Vai aumentar o caixa ou vai diminuir? Diminuir. Se eu vou diminuir, e ele é uma conta de ativo, eu vou creditar o caixa, tá? Se eu for, e o estoque, ele vai aumentar ou vai diminuir? O estoque vai aumentar. Se ele vai aumentar, eu vou debitar o estoque, tá vendo? E o valor? O valor vai ter que ser o mesmo. Se eu for R$ 100, vai ser R$ 100 em cima e vai ser R$ 100 embaixo. Tranquilo, pessoal? Então, estamos começando a entrar na prática de contabilidade. E eu acho que eu botei para gravar, beleza. Então, estamos entrando na prática da contabilidade, provavelmente de um dia a dia da contabilidade, que é a escrituração, tá? Então, vamos lá. Tranquilo aqui? Aqui é o inverso. Se eu vou vender mercadoria, o que vai acontecer? Eu vou fazer o inverso. A conta de estoque ela vai ser creditada, tá? E aí depende de como. Se eu for vender mercadoria em dinheiro, tá? Vamos fazer assim para ficar fácil, né? Vai entrar dinheiro ou vai sair? O que vocês acham? Estou vendendo a minha mercadoria. Vai? Não, mercadoria vai aqui, ó. Eu estou vendendo mercadoria, tá? Vai aumentar o caixa, isso aí. Então, o que eu vou fazer? Se o caixa vai aumentar, ele vai ser debitado, tá? Aqui que muita gente erra, né? O caixa ele vai ser debitado, porque o cara pensa na conta dele do banco e não tem nada a ver, tem que pensar na empresa. Então, vendi essa mercadoria por 110, né? Comprei por 100, vou ganhar um lucro, tá? O que eu vou fazer? Debitei o caixa e vou creditar o estoque, porque eu vou diminuir o meu estoque, né? Certo? Vou acreditar mercadorias ou estoques, exatamente. Tá? Vou acreditar mercadorias ou estoques. Vamos fingir, né, que eu não vou ganhar nada com isso. Se eu fosse ganhar alguma coisa com isso, tá? Eu ia fazer o quê? Eu ia acreditar o estoque em 100, tá? E ia acreditar receita com vendas, tá? R$ 10. Certo? Então, seria um lançamento assim, tá? Ah, tem dois créditos. Eu tenho dois créditos. Por quê? Porque lembra que a mercadoria ela valia 100 no meu estoque.
E aí eu tive um ganho, porque eu vendi por 110, ó. Então esse ganho vai ser o quê? Receita com vendas, receita com mercadorias, né? Normalmente é receita com vendas, tá? E aí eu vou ter caixa, um débito, porque aumentou meu caixa em 110, eu recebi em dinheiro 110, saiu uma mercadoria e eu tive lucro de 10 com essa transação só. Como é uma transação, não posso dizer que é um lucro, eu posso dizer que foi uma receita, né? Naquela transação entrou. O lucro eu só vou apurar no final, né? Eu tive nessa transação, eu tive um resultado positivo, mas é uma receita. Tranquilo aqui, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Se entrou Ainda bem. dinheiro na receita, por que que creditou e não debitou? É aquilo que eu falei para você no início, viu, Amanda? Naquele slidezinho, tá? Você não está num banco, você está numa empresa. Então você tem que pensar como empresa. Olha só, vou voltar para aquele slide bonitinho, ó. Esqueçam, pois, os extratos bancários para estudar a contabilidade. Esqueça o sentido jurídico. Tire da cabeça também a conotação de que débito é uma coisa ruim e crédito é uma coisa boa, tá vendo? Você não está estudando, a receita está lá no PL, entendeu? Ah, Então, tá. por isso é que ela está entrando lá. Esquece banco, porque senão, se a gente ficar no banco, você não vai aprender contabilidade. O maior erro, tá, do aluno, ele vai pensar como banco. Por quê? Porque como banco você já está vendo há anos, né? Então você está aprendendo uma forma diferente de ver. Você está vendo como empresa, não está mais vendo como uma pessoa que tem um extrato bancário. Aí no extrato bancário, débito é bom, não, débito é ruim e crédito é bom. Só que na vida real, na contabilidade, aquela contabilidade que você está vendo é a contabilidade do banco, entendeu? Porque para ele, quando acredita para o banco lá, é ruim, é bom para ele, né? Porque está entrando dinheiro no banco. E quando debita, está saindo dinheiro do banco. Então, para o banco é ruim. Contabilidade bancária, você vai ver a contabilidade bancária mais adiante. A gente está ensinando contabilidade básica, ou seja, a tua visão é a visão azienda, é a visão da empresa. Você não é mais a pessoa que tem uma conta corrente, você é uma empresa. Aí você está vendo o dinheiro entrar e o dinheiro sair da empresa. Se o dinheiro entra na empresa, você debita o dinheiro. Se o dinheiro sai da empresa, você acredita o dinheiro, tá? Porque o dinheiro está no ativo. A visão do banco é essa que você está acostumado a ver. Quando entra no banco, né, você acredita o banco. Quando sai do banco, você debita o banco. Então você confunde aquilo que é a tua conta corrente, que é a visão banco, a visão do banco está certa contabilmente. Só que ele está passando essa visão do banco para você como cliente. Para quê? Para você não ouvir, debitou, acreditou, aí ficar maluco. Ele fala, não, eu vou te apresentar só a minha visão. Agora que você está vendo contabilidade, você vai entender até por que o banco faz isso. Só que ele está passando a visão dele, ou seja, quando entra no banco e quando sai do banco. Só que você agora virou o banco, você virou empresa. Então a visão vai mudar um pouquinho. Tranquilo, Amanda? É uma dúvida normal, tá? Todo mundo tem essa dúvida, tá? Por isso que a gente já Tranquilo, colocou esse obrigada. slide aí, para não ter problema, porque muita gente faz essa confusão porque a vida inteira ela viu isso, ouviu os pais falando isso. Então, pô, mas é diferente a visão. Então, só para você lembrar, não esqueça esse slide, tá? Esse slide aqui é fundamental, esse e esse, principalmente esse, que tem tudo, né? Tem bem direito de despesa. Como entrou uma receita, tá vendo a receita lá do credor? Eu estou acreditando a receita, tá? Se fosse uma despesa, eu estaria debitando a despesa. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, Amanda? Entendeu? Visão azienda, visão empresa. Pode falar, não ouvi. Alô? Entendi, professor. Tranquilo, obrigada. Tá? É normal, tá? Todo mundo tem essa dúvida, é normal. Por isso que eu tenho o maior cuidado em explicar essa parte, porque se você não entender essa parte, contabilidade vai ser um bicho de 7 cabeças, vai ser um monstro. E é uma coisa simples. É só entender que o banco ele passa a visão dele como empresa para você. Então, é como se você tivesse dentro do banco lendo a contabilidade do banco. Só que você, se você se vê como empresa, é exatamente o inverso. O que para o banco é débito, para você é um crédito. E o que para o banco é um crédito, para você é um débito. Tá? Só para você entender, a tua visão é a visão de empresa, você é empresária, você não é mais a cliente do banco X, você é empresária. Então você vai pensar a contabilidade da empresa, tá? Tranquilo? Quantas vezes for necessário, eu repito, tá, pessoal? Porque eu sei que você acostumou a ver assim a tua vida toda. Então tem que mudar. Não, o banco não passa a visão inversa, ele passa a visão da contabilidade dele para você.
entendeu? Essa é a questão. Ele não passa a visão inversa. Em vez dele mostrar para você na tua visão contábil, ele mostra a visão contábil dele. Entendeu como é que é? Ou seja, ele diz o que debitar e creditar significa para ele. Quando você debita, né, você está tirando do banco, né? Para ele, né, está saindo, né? Você está vendo, está saindo, né? Um exemplo, perdão. Quando ele acredita, você está saindo o dinheiro dele. Quando ele debita você, está saindo, entendeu? Tá entrando, né? Então é confuso mesmo, tá? Esquece o banco, é a melhor forma. Esquece o banco e vamos pensar na contabilidade empresarial. Você é um empresário, tá? Você vai ver que é diferente, né? Porque ele está dando a visão dele como empresa, tá? Só que você pensa nessa visão e aí confunde, né, a maioria das pessoas. Esquece, você é uma empresa. Depois você vai ver contabilidade bancária, você vai ver que é exatamente isso aí. Só que ele está passando a visão como se ele fosse você, vamos dizer assim, né? E na verdade não é, né? Ele está passando a visão dele contábil. Eu comentei com você. Para ele, o teu dinheiro no banco é uma dívida, entendeu? Por quê? Ele deve para você, ele vai ter que pagar. Ou seja, o seu dinheiro para o banco é passivo, né? E quando sai, e o dinheiro dele é ativo, entendeu? Ou seja, tarifa, essas coisas assim, são ativos para o banco. Agora, o teu dinheiro é algo que ele deve para você. Ou seja, se você falar assim, eu quero meu dinheiro, ele é obrigado a pagar. O dinheiro está lá no banco guardado, ele é obrigado a pagar. Então, para ele, você é um passivo, entendeu? Então, ele passa isso para você, essa visão, tá? A gente vai explicar isso várias vezes, tá? Porque eu sei que muita gente faz confusão. E eu falei para você que o meu compromisso com você é fazer você aprender contabilidade. Não é você, eu vou dar a matéria e pronto. Não, eu quero que você aprenda. Para aprender, eu explico várias vezes, eu vou usar vários exemplos. No final, você vai sair entendendo para você discutir com contadores, com gente já antiga, porque aqui está os primórdios da contabilidade. Você está vendo isso. Se você não souber fazer isso, acabou. O resto da contabilidade vai ser para você, vai ser ruim estudar contabilidade, porque você não aprendeu o básico, entendeu? É como se você fosse construir um prédio em cima de uma palafita de madeira. Vai cair o prédio. Então, o que eu estou dando? Uma base para você sólida, para você construir o prédio que foi em cima, entendeu? Se você não entender a base sólida, a gente não vai adiante, não dá para construir o prédio. Tem que formar a base, você entender o básico, e aí, agora sim, eu vou subir o prédio, entendeu? Por isso eu até inverti alguns assuntos, eu até mostrei para você, para ficar fácil você entender. Por que eu falei de ativo antes de falar de livro, né, do livro, por que eu falei do balanço antes de falar dos livros? Mas o livro vem primeiro na escrituração, logo depois o balanço. Agora, você não ia entender conta, nem mecânica de conta, nem débito e crédito, sem saber onde a conta está. Então, por isso que eu dei o ativo primeiro para você. Como eu falei para você, eu tive um professor excelente de contabilidade. E eu aprendi contabilidade com ele, fácil, assim. Então, o que eu estou fazendo para você? Estou fazendo a mesma coisa, o mesmo caminho. Muitas vezes o livro não dá esse caminho. O que acontece? A pessoa vai ler o livro e não vai entender. Porque eu só estou falando de balanço, quando estou falando de demonstração contábil. A gente vai falar de balanço em demonstração contábil, mas eu quis dar a base do balanço para você entender onde é que está a conta, por que ele é debitado e por que ele é acreditado. Agora você entende. Se eu não tivesse falasse do balanço depois, falasse plano de contas e balanço no final, você ia ficar louco. Pô, mas por que eu estou acreditando, debitando a conta? Você não ia saber. E é o erro de várias pessoas, né? Às vezes que lê um livro para aprender. Por quê? Porque não sabe por quê. É só ver aonde está a conta, está no ativo ou está no passivo? Ela está no ativo. Então, se ela está no ativo, ela aumenta debitando e diminui creditando. Onde está a conta? Está no passivo. Então, se ela está no passivo, ela aumenta acreditando e diminui debitando. Entendeu? Só por isso, para ficar fácil. Então, você vai ver que vai ficar muito mais fácil porque eu dei aquela explicação inicial. Se eu não desse, você estaria boiando, estaria perdido, estaria etéreo para você, entendeu? E a ideia é que não fique assim, que você entenda bem. Quando você faz o lançamento contábil, além do débito e crédito, você precisa botar outras coisas. O que você vai botar? Olha só. Eu preciso colocar no lançamento, tá? Local e data. Opa, volta. Pronto. Eu preciso dizer local e data. Professor, mas a minha empresa é em Brasília. Tudo vai ser em Brasília. Não necessariamente. Você pode comprar alguma coisa numa empresa em São Paulo ou numa empresa em Goiânia, que é aqui perto, né? E aí, se você botar tudo Brasília, o que vai acontecer? Você não vai
desculpa, você não vai saber aonde você comprou, aonde você registrou. Então, é muito importante, toda partida, todo lançamento, ele vai ter esse campo local e data, tá? E por que o local é importante? Porque você vai ter impostos diferentes. Por exemplo, quando você compra em Goiânia, você tem um imposto que é diferente do imposto de Brasília, tá? Por exemplo. Então, é importante para quê? Para você depois saber o que aconteceu, né? Você vai ter a conta debitada ou as contas debitadas, como eu falei para você, e você vai ter a conta acreditada ou as contas creditadas. Lembra do segundo exemplo? Você tinha uma conta debitada e tinha 2 contas creditadas, tá? Você vai ter o histórico, aqui eu botei até em negrito para a gente chamar a atenção, porque você vai ver como é que funciona o histórico, tá? Normalmente o histórico começa com assim, importe, que significa valor, ou valor. Importe referente a tal coisa, ou valor referente a tal coisa, tá? Então, sempre que você for fazer uma partida normal, ele vai começar com a palavra importe referente ou valor referente a alguma coisa, tá? A gente vai ver que alguma coisa é essa, por isso que ele está em negrito, tá? E vai ter o valor. Esse valor também você vai ter que colocar o valor, e o valor vai ser o mesmo para o total de contas creditadas e total de contas debitadas. O valor vai ser o mesmo. Então, esse valor ele é igual para os dois, por causa das partidas dobradas, né? Então, a soma das contas debitadas e a soma das contas creditadas, o valor vai ter que ser rigorosamente igual. Se for diferente, está errado. Você pode refazer porque você errou o lançamento, tá? Ah, mas faltou não sei o quê. Pois é, o que está faltando? Você vai ter que colocar, desfaz o lançamento. Como é que você desfaz o lançamento? Fazendo o inverso, ou seja, uma palavra chamada estorno. Você já ouviu falar, que é o quê? Você vai pegar o mesmo lançamento que você fez assim, eu errei, o que você faz? Você vai estornar, você vai inverter o lançamento, ou seja, o que foi creditado vai ser debitado e o que foi debitado vai ser creditado. Você vai inverter o lançamento, aí o que você vai fazer? Você vai zerar. Ah, por que eu não posso só tirar? Porque você tem que registrar quando você estorna alguma coisa e por que você estornou. Aí você vai botar estorno referente a lançamento feito indevidamente ou alguma coisa assim. Não vamos falar de estorno agora. Vamos falar do lançamento normal, mas eu só quis mostrar para você que no histórico é que vai dizer se foi um lançamento normal, e aí vai ter importe referente ou valor referente, ou se foi um estorno, aí vai ter estorno referente ou estorno afeto a alguma coisa, tá bom? Então, esse é o lançamento, essência, né? Aí, como é que é o histórico, né? No histórico, precisam conter alguns dados fundamentais da operação em registro. Então, vai ter que ter os dados fundamentais. Que dados são esses? Por exemplo, teve uma nota fiscal. Lembra que eu falei que todo lançamento tem que ter um documento? Então, se tem uma nota fiscal, você vai botar o número da nota fiscal lá. Se tiver um cheque, o cheque pré-datado, que eu estou entrando, alguma coisa assim, ou até um cheque, você vai botar o número do cheque. Se tiver um terceiro envolvido, você vai botar o nome dele, o nome da empresa dele, alguma coisa assim. Por quê? Nesse histórico, o objetivo é você identificar. Então, eu recebi a nota tal, esse lançamento é referente à nota tal. Então, se o fisco, ou você mesmo, daqui a alguns anos, poxa, de onde veio esse lançamento? Ah, esse lançamento é referente à nota tal. Aí você vai procurar nos documentos, vai achar a nota e vai falar, ah, tá certo. O fisco faz a mesma coisa. Ele vai ver aquilo lá referente à nota tal, ele vai procurar essa nota para saber se você lançou certo ou lançou errado. Então é fundamental que você tenha dados suficientes no histórico para identificar de onde veio aquele lançamento. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Tranquilo ou não? Sim ou não? Sim, sim, beleza. Então vamos lá. Agora aqui é lei, tá? A escrituração ela tem que ser feita idioma e moedas nacionais, ou seja, vai ter que ser em real e em português. Não vai fazer partida em inglês, ou em espanhol, ou em italiano, se você estiver no Brasil, tá? Isso aí é lei. Você não pode, mas é uma expressão inglesa, não sei o que, você coloca entre aspas e coloca a tradução do lado, se for o caso, tá? Ou se for uma expressão, por exemplo, disquete, mouse, né? Já é uma coisa que todo mundo já sabe, então não precisa botar entre parênteses, entre aspas, porque já está até inclusive no Aurélio, tá? Mas tem que ser em português e tem que ser em moeda corrente, tá? Tem que ser na forma contábil, ou seja, débito e crédito, histórico, ou seja, aquilo que está aqui, né? Isso é a forma definida contabilmente, então eu tenho que respeitar essa forma, né? Tem que estar em ordem cronológica de dia, mês e ano, ou seja, o lançamento mais antigo eu tenho que fazer primeiro do que o lançamento mais moderno. Ah, professor, mas eu descobri um lançamento, eu descobri agora um negócio, documento que não foi registrado há 2 dias atrás.
Não entendi. Bem. Nicolas, você está entrando na sala, está me ouvindo? Alô? Oi, Nicolas. Você está me ouvindo? Você entrou na sala, está me ouvindo bem? Nicolas, você não entrou com o teu e-mail do seu UB, tá? Eu queria que você saísse e entrasse com o e-mail do seu UB. Você está logado no teu outro e-mail. E aí, quando você entrou, pediu autorização para você entrar. Então, se você puder, eu peço que você saia e volte o e-mail do seu UB. Loga no e-mail do seu UB e entra, tá? Você está com o e-mail, então está parecendo que você é convidado, tá certo? Eu queria que você entrasse com o e-mail normal do seu UB, como eu peço para todo mundo, não dá a impressão que você é convidado, entrou com outro e-mail, tá bom? Eu tive que autorizar a tua entrada, que você está com outro e-mail, está logado em outro e-mail, tá bom? Ausência de espaço em branco, ou seja, você não pode ter espaço em branco. Opa, vou ter que ligar o meu celular aqui, que ele está quase morrendo. Espera aí, dá licença só um instantinho. Quase morreu. Pronto, quase morreu. Quase morto. Então vamos lá. Não pode ter entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens. Você vai ver que, inclusive, existe uma forma, um registro. Ainda tem empresas que usam o livro físico de diário, tá? A gente vai falar sobre isso, tá? Então, o lançamento contábil ele pode ser feito no livro diário, no livro razão, mas o nome desse lançamento vai ser lançamento escritural, lançamento de escrituração, ou só escrituração, como é chamado, tá? É simplesmente você passar um documento para você registrar contabilmente um documento, tá? Ou seja, um ato, um fato contábil, você está registrando, e aí ao registrar, você está lançando, é o nome que dá, ou escriturando, tá? Então, não pode ter espaço em branco, não pode ter entrelinhas, não pode ter borrões, não pode ter rasuras. Eu rasurei, o que eu faço? Faz de novo. Emendas, não pode ter transporte para as margens, ou seja, não pode estar escrito para cima, escrito para baixo, tá? Aquilo que a gente já comentou, tá? Tem que ser ali dentro, você pode resumir ali dentro, mas desde que a pessoa leia e saiba exatamente o que é. Alguém falou alguma coisa? Tem dúvida aí? Tranquilo? Beleza, beleza. Então, vamos lá. Outra coisa, né, tem que ser baseado em documentos de origem externa ou interna, ou seja, vai ter que ser baseado em documentos de fora da empresa, ou seja, nota fiscal de um cliente, né, que você comprou de um fornecedor, que você comprou alguma coisa. Você vai basear naquilo ou em alguma coisa interna, ou seja, uma nota fiscal sua, ou um documento assinado por alguém que tem alçada para assinar, para registrar aquilo. Então, você tem tudo que você registra contabilmente tem que ter um documento que baseie o registro. Pessoal, isso é fundamental. Eu já vi grandes contadores se estreparem, ou seja, tem um problema muito sério. Por quê? Porque simplesmente o cara mandou registrar aí, o cara era chefe dele, o chefe mandou, tá mandado, né? Continência, saiu fazendo, registrando. Amanhã o documento o chefe esqueceu, você não quis cobrar. Aí quando bateu na mão do fisco, o fisco falou: tá bom, cadê o documento? Não tem? Pois é. E aí o cara está ferrado, a empresa está ferrada, né? Multa a empresa repassa a multa para você, como contador, que você é responsável. Então, quer dizer, é o pior dos mundos, tá? Por quê? Tudo porque o cara não esperou o documento chegar. E isso acontece muito. Aconteceu comigo várias vezes. E eu falava para o cara: não, tudo bem, quando o documento chegar, eu registro. Você está registrando agora porque eu mandei. Eu falei: pois é, mas a lei me manda esperar o documento para registrar. Se amanhã eu. Mas estou falando que o documento vem, beleza. Estou aguardando. Quando o documento chegar, eu registro. E aí, você não vai registrar. E quando uma vez eu fui obrigado a registrar, foi o diretor que falou para registrar, aí eu mandei uma mensagem para ele. Tchan, 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 tchan. Aguardo o documento, registro, sei lá. Registrei que eu estava aguardando o documento. Ele reclamou, falou: por que você fez isso? Falei: para eu saber, para eu lembrar daqui a 10 dias, 15 dias, 5 dias, que você está me devendo um documento. Aí veio o documento, porque ele sabe que se o documento não viesse, eu ia usar aquilo como documento, né? Não está certo, mas pelo menos eu estou dizendo que a responsabilidade pelo documento não é minha, é de outra pessoa que falou que ia me mandar e não mandou. Ou seja, eu fiz um registro perante a empresa, eu estava safo, mas perante o fisco, perante a lei, eu não estava, tá? Então, só estou comentando com vocês
que é vital que você tenha um documento para poder registrar, tá? A falta, né, e elementos que comprovem e evidenciar os fatos e práticas administrativas, ou seja, você pode ter um documento interno, né, mas que comprove de alguma forma que você está registrando por que está registrando aquilo. Não pode registrar na tua cabeça, não pode registrar porque a pessoa falou, tá? Você tem que registrar mediante um documento. Isso é vital, isso é fundamental. Muita gente muito boa erra numa coisa tão simples quanto essa, tá certo? Vamos lá. Principais erros na escrituração. Não fique preocupado que a gente vai ver como é que faz uma escrituração, tá? Então vamos lá. Principais erros da escrituração. Erro na identificação da conta debitada ou creditada, ou seja, aparece um documento para você, você lê o documento, não sabe o que é. Aí o que você faz? Ah, eu acho, bola de cristal, né? Eu acho que é aquilo ali. Não registra. Liga para a pessoa e pergunta, fulano, o que é isso? Aí a pessoa vai dizer, ah, isso aí é uma mercadoria, isso é um produto, isso é um serviço. E o que é isso aí? Aí o cara vai te dizer o que é. Se você não entender, pede para ele explicar, entendeu? Agora, não faça da tua cabeça adivinhação. Ah, eu não sei o que é, mas eu acho que isso parece com isso aí e joga. O que acontece? Muitos erros acontecem assim. Você pega uma conta errada, acredita na conta errada ou debita na conta errada, depois você vai responder perante o fisco isso. Então, na dúvida, liga para o autor, quem fez o ato ou fato administrativo, e tira a dúvida com ele. Entendeu? Liga, manda e-mail, manda memorando. Né? Acontece isso, é raro, porque você vai ver que numa empresa os documentos são da mesma natureza. Dificilmente você tem uma coisa diferente, mas às vezes acontece. Então, por exemplo, 90% dos documentos, 95% são os mesmos documentos. Então, o lançamento, você vai estar cansado de saber. Então, você vai lançar olhando. Mas aí aparece um negócio diferente. O que você faz? Ah, como eu sou esperto, o brasileiro adora isso, né? Como eu sou muito bom, eu acho que é isso. Aí erra. Aí depois tem um problema que você vai descobrir daqui a 5 anos, 3, 4, 5 anos depois, às vezes até 9 anos depois, porque você registrou um negócio errado, porque não sabia a conta. Na dúvida, liga para o cara, fulano, o que é isso aí? Aí qualquer coisa você fala, qual conta que isso daí está? Está na conta mercadoria, está na conta serviço? O que é isso? Aí o cara vai te dizer. Você joga o problema para ele, já que ele fez o registro, né, que é o dono do documento, ele vai te dizer o que é, ele vai explicar. Aí 99% das vezes você vai saber o que é. Talvez quando você não sabe, em último caso, você liga para a Receita, consulta. Entendeu? Às vezes você tem que fazer isso. Ó, apareceu um lançamento aqui que eu nunca vi, aí consulta um colega antes de ligar para a Receita, né? Apareceu um negócio aí que eu nunca vi, você sabe o que é isso? Ah, não sei. Aí o cara, em último caso, liga para a Receita, apareceu um negócio, como é que eu registro isso? Aí o cara vai te dizer, tá? Ou procura o CRC, né? Mas, tipo assim, é raríssimo ter que fazer isso. Eu diria que é 1% das vezes. Eu fiz isso uma vez, na minha vida como contador, trabalhando como contabilista, né? Trabalhando em contabilidade, depois como contador. Quer dizer, isso aconteceu uma vez, que todo mundo, mas não era só eu que tinha dúvida, todo mundo tinha dúvida. Eu liguei para outros colegas e falei, eu não sei o que é isso não, não sei o que é isso não. Aí eu fui ver, procurei na internet, também não achei. Aí eu liguei para o CRC, o cara, eu acho que é isso, mas é melhor você tirar a dúvida na Receita. Aí eu liguei para a Receita, o cara me tirou a dúvida na hora, pau! Falei, beleza, entendeu? Mas, tipo assim, demorou, foi uma via crucis, né? Mas eu não registrei errado. Isso é o melhor, é você nunca registrar errado, tá? Lançamento e duplicidade, isso acontece demais, 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 demais. O que é isso? O cara mandou um documento para você. Ele pegou lá, mandou a cópia da nota fiscal para você. Pum, para você receber logo por causa da incendial. Aí você vai, registrou. Deixa eu ver, alguém respondeu. Repete porque não pode registrar sem documento. Porque o que acontece? Você registra sem o documento e na empresa você registra várias coisas. Então, o que vai acontecer? A lei obriga você a só registrar se você tiver um documento, que pode ser um documento externo, uma nota fiscal, ou um documento interno da empresa. Né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que que paga uma conta da empresa, né? Pagou com dinheiro do caixa. O que ela vai fazer? Você não vai registrar o caixa, você vai botar lá, vai fazer um papel, uma papeleta dizendo que saiu do caixa tanto, e vai usar aquela papeleta como um documento interno assinado por alguém como registro, tá? Mas a ideia é o quê?
A Receita, quando ela bater lá na tua empresa ou ver alguma coisa, viu, o Gustavo estava com uma dúvida, por isso que eu estou respondendo. Ela vai querer saber da onde veio aquele lançamento. E aí você vai precisar de um documento para comprovar. Esse documento pode ser interno da empresa ou pode ser externo, mas tem que ter um documento, tá? Ok? Respondi, Gustavo? Tranquilo? É questão legal, tá? Questão legal, tá? Só para você ter uma ideia. Então, tem que ter, não é só o fato de ser controle, não, é questão legal também, tá? A questão legal é que pega. Então, o lançamento de duplicidade. Eu estou te falando até exemplo que aconteceu na minha vida. A pessoa queria me mandar logo a nota fiscal, porque sabia que eu precisava registrar, ela tirou uma cópia da nota fiscal e mandou para mim. Aí, 4, 5 dias depois, escrituração é o seguinte, você registra e acabou, né? Registra, guarda, arquiva o documento, pronto, tá? Aí, o que aconteceu? A pessoa foi e mandou de novo a nota fiscal, um bolo de notas fiscais. Aí aconteceu o quê? Na hora, o cara digitando lá na minha divisão, o cara foi, digitou, mandou de novo a nota fiscal. Aí foi ver, tinha uma diferença. Lembra que eu falei que é lançamento dobrado, tinha uma diferença. A gente descobriu que tinha uma diferença na hora do fechamento. Cadê a diferença? Aí foi ver a nota fiscal, estava vindo, veio uma vez, foi registrada a cópia dela, e aí ninguém botou cópia na nota, quando a gente coloca a cópia depois substitui, né? Mas a pessoa viu a nota fiscal preta, agora dá muito isso, porque a nota fiscal não é mais escrita à mão, né? Aí quando era escrita à mão, você tirava a xerox e via que era xerox. Agora, como você emite uma DINF, né? Você emite a nota fiscal, o que acontece? A nota fiscal, a cópia é igual ao original, né? Entendeu? Aí o que aconteceu? A pessoa não atentou, não colocou cópia, aí quando chegou a nota fiscal verdadeira, a pessoa olhou, não viu, falou, opa, vou registrar. Vendeu de novo aquilo, né? Aí foi lá, registrou, aí o que aconteceu? Duplicidade. O que você faz quando dá duplicidade? Você vai ter que estornar. Um dos lançamentos você vai ter que fazer invertido, vai dizer estorno referente à nota fiscal tal, registrada em duplicidade, ou lançada em duplicidade na contabilidade. Acabou, entendeu? Omissão de lançamento acontece muito. O que é? Você esqueceu de lançar. Então, chegou a nota fiscal, você arquivou, aconteceu alguma coisa, você esqueceu de lançar. Aí você tem um problema sério. Porque se você paga descendial e passou do descendial, você provavelmente vai pagar uma multa por causa disso, tá? Vai ter que justificar e pagar uma multa. Então, o lançamento, a omissão do lançamento, a falta do lançamento é pior do que o lançamento de duplicidade. Quando você lança duplicidade, você pode corrigir, beleza. Quando você esquece de lançar, aí o problema é sério, tá? Então, aí o ideal, você tem uma multa, né? Quando você esquece de lançar, principalmente se for contra você. Se for a favor de você está pagando mais imposto, né? Quer dizer, for a favor do fisco, né? Você pagar mais imposto, ele não vai pedir para você devolver, não, mas você que vai pedir para ele devolver. Agora, se você lança a menor, com certeza ele vai te dar uma multa e vai pedir para você, e você vai ter que pagar e ainda vai pagar uma multa, tá? Então vamos lá. Erro no valor, principalmente quando você tem partidas múltiplas, que tem vários débitos, se estornar, tem que fazer o lançamento de novo? Não necessariamente. Quando é em duplicidade, você vai estornar para tirar um lançamento. Se você lançou errado e vai estornar para corrigir, você vai ter que lançar o estorno para corrigir aquele, ou seja, vai zerar, aí você vai ter que lançar de novo, tá? A gente vai falar mais de estorno mais adiante, tá? Mas só para você entender. Eu lancei errado, lancei duplicidade. Eu só vou estornar e acabou. Não vou lançar de novo, tá? Porque eu lancei 2 vezes, certo? Então eu vou estornar para me livrar de um. Aí vai ficar só o verdadeiro lá. Eu só devia ter lançado um, lancei duplicidade. Lancei 2 vezes o mesmo lançamento. Eu vou estornar para acabar com um. Certo? Entendeu? Então eu lancei duplicidade. Agora não, eu lancei errado. Houve um erro na identificação da conta. Eu vou ter que estornar e vou ter que lançar de novo o correto. Entendeu, Gustavo? Tranquilo? Sim ou não? Alô? Né, eu vou explicar de novo só para você entender. Eu estou falando dos erros. Cada erro tem uma forma de correção diferente, tá? Então vamos lá. Eu lancei em duplicidade. Vamos pensar naquele exemplo que eu dei, tá? Eu vendi mercadoria, tá? Vamos dizer que eu não ganhei nada. Vendi mercadoria, caixa mercadorias, né? Eu debitei caixa, entrou dinheiro, e eu debitei mercadorias, saiu a mercadoria. Não ganhei nada, tá? Para ficar fácil você entender. O que aconteceu? Eu registrei duplicidade. Então, o que eu registrei? Que eu vendi 2 vezes aquela mercadoria. Então, eu vendi uma a 100, que eu registrei uma vez, e registrei de novo, vendi de novo. Só que, na verdade, eu não vendi.
eu debitei o caixa de novo, então caixa e eu creditei mercadorias. Então saiu mercadoria e entrou no caixa. Só que é só, saiu oficialmente da empresa R$100, né? Entrou R$100 da empresa e saiu uma mercadoria de R$100. Só que eu registrei duplicidade. Então vai estar dizendo que eu recebi R$200 e saíram duas mercadorias de R$100. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma, eu vou cortar uma, eu vou estornar uma. Então eu vou fazer o lançamento inverso de uma e eu vou ficar com um lançamento só. Eu cancelei um lançamento, eu estou com outro, tá? Entendeu? Fiquei com um só. Entendeu? Duplicidade? Duplicidade eu só estorno, tá? Agora não, eu errei. Em vez de debitar o caixa e creditar mercadorias, eu fiz o inverso. Então é como se eu entrasse mercadoria e saísse dinheiro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ter que cancelar esse lançamento, eu vou ter que fazer o lançamento inverso e vou ter que fazer de novo depois, por quê? Porque eu cancelei o lançamento errado e eu vou ter que fazer o lançamento certo, tá? Na primeira opção, eu fiz 2 vezes o lançamento certo, eu cancelei um. Na segunda opção, eu fiz um lançamento só errado. Eu vou ter que cancelar o errado e vou ter que fazer o certo. Tranquilo? A gente vai falar sobre estorno mais adiante, mas o estorno, só você pensar, o estorno eu estou cancelando algo que eu fiz errado, tá? Se eu fiz 2 vezes errado, fiz uma vez certo e uma vez errado, eu vou cancelar o que eu fiz errado e vou manter o certo. Se eu fiz uma vez só e fiz errado, eu vou ter que cancelar o que eu fiz errado e fazer um outro certo, tá? Você vai entender quando a gente falar mais de livro, você vai entender, mas só para você entender a mecânica, né? Dependendo do erro, eu tenho uma correção diferente, tá? É a mecânica, entendeu, né? Beleza, né? Pensei que tinha que fazer. Não, só se o lançamento de novo, se o primeiro lançamento estiver errado, aí você vai ter que fazer de novo certo. Se for em duplicidade, você fez certo 2 vezes. Você tem que se tornar só para eliminar um dos certos. Tranquilo? Beleza, beleza. É bom, eu não gosto de deixar dúvida para depois, não, tá? Se eu puder responder sem atrapalhar o entendimento, eu respondo, tá bom? Erro no valor. Por exemplo, esse negócio, eu devia ter lançado 100 e eu lancei 110, eu lancei 90, né? Lançado a mais ou a menos. Eu posso fazer um lançamento complementar, que é errado, ou seja, a Receita não gosta quando eu faço isso, tá? Então, mecanicamente, ou seja, supostamente, eu poderia fazer, mas a lei diz que não. Eu tenho que estornar o lançamento que eu fiz errado e fazer de novo certo. Por quê? Porque fica difícil acompanhar. Você concorda comigo? Eu lancei a 90, a pessoa vai procurar um documento de 90, só que o documento de 90 não existe. Existe um documento de 100. Então eu vou ter que cancelar o lançamento de 90 e fazer o lançamento certo de 100. E aí a pessoa vai, tem um documento para 100. Se eu mantivesse de 90 e fizesse um estorno, né, eu ia ter que explicar por quê, e a pessoa teria que estar com o estorno junto para entender, né, o complementar, o lançamento complementar. E não ia ser fácil o entendimento. Então a lei fala o quê? Lançou errado? Cancela, estorna e lança certo, tá? É por questão de acompanhamento. Então, erro no valor e o erro de narração do fato contábil. O que é o erro de narração do fato contábil? É o erro do histórico, tá? Ou seja, nesse campo histórico aqui, eu escrevi uma coisa, botei o número da nota errado, acontece muito isso. O pessoal coloca o número da nota errado. Ah, essa nota aqui era 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu botei 6, 6, 5, 4, 3, 1. Aí errei o número. Tem que fazer outra, vou ter que estornar e vou botar. Estorno referente a histórico equivocado, histórico errado, a hora regularizado por essa partida, sendo a nota fiscal correta tal. E aí você vai ter que lançar de novo, mesmo tendo errado só o histórico. Por quê? Para poder, lembra? A ideia é que o lançamento reflita o documento. Então, se eu tenho que pensar como uma pessoa que vai verificar. Eu tenho que olhar para o documento e pensar, foi esse documento, e eu consigo comparar os dois, tá? Se tiver difícil o entendimento, eu tenho que fazer de novo, tá certo? Só para você entender, esses são os erros mais comuns. Existem outros erros, mas esses são os principais erros, ou seja, eu diria que 98% dos erros são assim, tá? Então, você vai ver, mais adiante a gente vai fazer bastante exercício sobre isso, tá? Inclusive, deve cair um na prova sobre isso também, um ou mais, tá? Então, só para você entender, é muito importante que você entenda isso aqui, que você faça corretamente, e isso aí é vital para o contador saber como é que faz. Você pode até não fazer, você pode ter
um contabilista que faça isso para você, que nem é formado em contabilidade, não tem nem técnico em contabilidade, mas ele trabalha com isso lá na tua empresa, é só um digitador, ele está fazendo a escrituração. O ideal é que até o cara que faça a escrituração seja pelo menos técnico em contabilidade, tá? O ideal mesmo, para você não ter problema. Mas às vezes tem casos da empresa que ela usar uma outra pessoa que não tem, que ela vai aprender um pouco de contabilidade na própria empresa. Acontece muito em banco isso, tá? Aconteceu até um trabalho que eu fui fazer a migração, eu migrei esse trabalho para pessoas que não eram contadores, que eram pessoas que foram treinadas para fazer aquilo, mas era só fazer escrituração. E na dúvida levava para o contador verificar o que era. Entendeu? Na verdade, ela estava sendo um digitador em contabilidade, tá? Que é bem diferente de ser um técnico em contabilidade, muito mais diferente de ser um contador. O contador tem que saber. Se não souber, tem que correr atrás, tá? É aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer para corrigir? Ó, os tipos de correções que eu falei do estorno, tá? O estorno é o principal tipo de correção que eu vou fazer, tá? Então, inclusive, legalmente existe a prerrogativa do estorno, tá? O que é o estorno? Eu vou pegar um lançamento que foi feito assim, vou inverter esse lançamento, ou seja, o que foi debitado eu vou creditar e o que foi creditado eu vou debitar. Eu inverto o lançamento, explico por que eu estou invertendo e zero o lançamento. Eu vou fazer de novo, se eu lancei errado, se eu lancei em duplicidade, eu não preciso fazer de novo, eu elimino aquilo, mas eu tenho que eliminar por via meio de estorno. O lançamento retificativo, ou seja, eu lancei a maior e eu tenho que diminuir, ou eu lancei a menor e eu tenho que aumentar. Não é muito recomendável que você faça isso, mas existem casos, por exemplo, avaliar com uma coisa que é avaliada a mercado, alguma coisa assim, eu errei. O ideal é que você estorne tudo. A melhor forma de correção é essa. Mas é admitido, né, a contabilidade admite que você faça um lançamento retificativo, tá? Volto a dizer que isso costuma dar dor de cabeça depois. O que se faz quando você faz o lançamento retificativo? Você pega as duas partidas, a partida original e a partida que você retificou, e vincula elas, grampeia junto, ou diz que esse lançamento tem a ver com o lançamento número tal, se for no sistema. Para quê? Para não dar nenhuma margem de dúvida. Porque se tiver uma margenzinha pequena de dúvida, você tem um problema perante o fisco, tá? Então, o ideal é que você resolva tudo com o estorno, tá? O ideal é assim, porque a possibilidade de erro e de confusão é zero, tá? Quando você tem um estorno. O lançamento retificativo e o lançamento complementar, ele pode dar margem ao fisco não entender. Então, é uma figura contábil que existe, que há casos até que são previstos legalmente que você pode usar. Por exemplo, eu falei para a questão de valorização de ações, algumas coisas assim. Normalmente em contas complementares, não em contas oficiais, né? Mas em contas que são complementares, ou seja, são contas retificadoras, etc. Você pode usar, tá? É facultado você usar. O contador faz a escrituração todo dia. Olha, se a empresa for grande, faz. Se a empresa for bem grande, tiver muitos lançamentos, é melhor fazer todo dia, tá? Se a empresa for menor, ele pode escolher, né? Normalmente a gente recomenda que seja feito num prazo máximo de 10 dias, respeitando os descendiais, tá? Ou seja, o ideal é que você faça uma semana, né? Se a empresa, agora, quando a empresa é muito grande, já tem um volume grande de lançamentos, tem que fazer todo dia. No máximo, deixa para o dia seguinte para fazer, entendeu? O que é o estorno retificativo, tá? Retificativo, eu estou retificando, eu estou corrigindo, tá? Então, o que é, por exemplo, eu lancei R$100, tá? E o valor era 110. Então, eu posso fazer um complementar de mais 10, ou posso retificar, fazer um outro lançamento igual, só no valor de 10. Vou botar a mesma conta debitada, a mesma conta acreditada, só que eu vou lançar 10, só que aí no histórico eu tenho que definir muito bem. Importe referente a lançamento retificativo do valor, referente à nota fiscal tal, não sei o que lá. Ele lança, e você vai, se for no sistema, você vai botar do lançamento número tal. Se for numa partida, você vai falar da partida número tal. Ou seja, você tem que vincular bem. Se for uma partida física, você vai ter que grampear uma partida na outra, como era feito antigamente. Você vai grampear e vai escrever que uma se refere à outra. Numa você está colocando que se refere à outra, tá? Então você vai colar aquilo ali. Se for no sistema, você vai vincular por número. Por quê?
Se houver a menor sombra de dúvida, você vai ter dor de cabeça. Então, o que eu recomendo para você? Na dúvida, estorna. Não faz lançamento retificativo. Por quê? Se não tiver extremamente claro, você vai ter dor de cabeça com fisco. Então, evita. É uma figura que existe, eu posso fazer, mas eu tenho que evitar. Por quê? Porque, lembra que eu falei, o histórico tem que estar bem claro do que eu estou fazendo. E se eu tenho, por exemplo, um lançamento que eu fiz de 100 e era de 110, o cara vai procurar o documento de 100. Quando ele olhar a partir olhar o lançamento, ele vai procurar o lançamento de 100. Só que não vai achar, o lançamento foi 110. Então eu vou ter que ter as duas partidas coladas, um lançamento vinculado com o outro, para na hora descobrir que aquele documento não era 100, era 110. E isso, quando você tem um volume muito grande de dados, é muito difícil. Tá? É muito difícil achar, mesmo elas estando vinculadas. Não, eu não usava. Eu usava só estorno. Tá? Na dúvida, eu sempre usava estorno. Ah, mas até bobeira. Eu trabalhei num lugar, acho que eu comentei até o lugar que eu trabalhei para vocês, que era muito conservador. Então, por ser muito conservador, o conservador e o correto perante o fisco é você usar o estorno. Tá? Agora, as outras duas você pode usar. A contabilidade permite que você use lançamento retificativo e lançamento complementar. Só que você concorda que a responsabilidade é sua como contador? E se o fisco não achar, ele vai em cima de você como contador? Então, o que você tem que fazer? Tirando as ressalvas legais, que são alguns casos, pouquíssimos casos, procure usar o estorno. É a melhor coisa que você tem para fazer, entendeu? Mas existe essa possibilidade de você usar o lançamento retificativo e complementar. Não é que eu seja obrigado a mostrar para o fisco pega. A gente vai falar, quando a gente falar do livro do SPED, que a gente vai falar quando a gente falar do livro diário, tá? Porque o SPED, na verdade, é um diário, o SPED contábil, tá? O SPED contábil, na verdade, é um diário eletrônico que você está mandando para a Receita. Então, eles têm os dados lá. Eles vão checar os dados do lançamento. Eles não vão precisar. Agora, o que pode acontecer? Se ele tiver dúvida, e quando é um lançamento retificativo complementar, essa dúvida é bem possível que ocorra, tá? Você vai usar um código diferente, a pessoa vai ver o código do lançamento retificativo complementar e vai pedir o documento. E aí de você que não tenha, é multa na certa, tá? Então, estou te falando que eu evito usar, sempre evitei usar. Eu sabia que eu podia usar o complementar e o retificativo, mas eu evitava usar, por quê? Por causa da questão do fisco. Porque como eu tinha que estar com um documento referente ao lançamento, a melhor forma é você estornar, por quê? Porque o lançamento vai espelhar exatamente o documento. Quando você tem uma retificação ou um lançamento complementar, você tem que vincular muito bem os dois lançamentos para você não se enganar. Quando é um volume pequeno de contabilização, não é tão difícil assim você achar. Agora, quando o volume é muito grande, eu sempre trabalhei com empresas muito grandes, que tinham um volume muito grande, eu preferia estornar do que retificar ou complementar o lançamento. Tá? Mas a questão é uma coisa que a lei te fala. Por exemplo, você tem essa possibilidade contabilmente, mas minha prática, eu não fazia, eu fazia o estorno. Tá? Eu era mais conservador. Mas você pode. O lançamento retificativo, eu estou retificando para baixo, né, o valor, ou para cima. O complementar, obrigatoriamente, eu estou complementando. Olha, eu registrei tanto e estou registrando mais tanto. Né? Mas eu estou vinculando a mesma nota fiscal e estou vinculando os dois lançamentos, colando os dois lançamentos de forma que não tenha dúvida. Tá? Como essas duas possibilidades aqui, elas podem gerar dúvida do fisco, oficialmente, eu sempre preferi usar estorno, até porque a empresa que eu trabalhava era uma empresa muito conservadora, e por ser muito conservadora, o usual era a gente usar o estorno para facilitar a identificação dos documentos, e o volume era muito grande, eu tinha cerca de 4, 5 mil documentos, às vezes por dia. Tá? E não era uma pessoa só registrando, não, eram várias pessoas escriturando, né? Tinha uma equipe inteira escriturando os documentos da empresa. É claro que tinha momentos que eram menos documentos, que era 100, 200, mas tinha momento assim de pico que chegava a 4 mil documentos, 3 mil documentos, que era o pagamento de um por um, estava lá dos investimentos, o registro disso, era muito puxado. Tá? Então a gente fazia isso, eu evitava ao máximo fazer alguma coisa diferente que não fosse estorno. Tá? De preferência, usar sempre o estorno. Isso estou te dando a minha experiência como contador, tá? Mas eu sou obrigado, como professor, a apresentar para vocês as três possibilidades, né?
ou no caso a quarta, que ainda tem a ressalva também, tá? Mas a ideia é eu apresentar para você a minha experiência, que eu gosto, que é uma prática, que eu acho que é fundamental eu dar essa prática para você, que você vai ser um contador, e dizer para você também dos outros, para você, pá, o fulano faz isso. Pois é, fulano tem sorte, porque normalmente dá rolo, entendeu? Principalmente quando você tem um volume muito grande, tá? Estou dando a minha experiência para você, tá? Como eu trabalhei numa empresa conservadora. Tem outras empresas que já preferem, usam bastante os outros, sendo que normalmente, né, como eu falei, quando você tem um volume muito grande, a possibilidade de dar problema quando você não usa o estorno, ela é maior, tá? Mas são possibilidades que existem que eu estou falando. E existe a ressalva por um profissional qualificado. O que é ressalva? Eu vou fazer uma outra partida vinculada àquela, ou seja, parece um lançamento retificativo ou complementar, porque houve uma ressalva. Por exemplo, o que acontece isso? Por exemplo, uma empresa, né, uma instituição financeira, que ela tem, às vezes, uma auditoria independente, que faz uma auditoria prévia das contas antes de publicar o balanço. O que ela vai fazer? Ela viu um negócio lá errado, ela vai falar para você, ô fulano, contador, o que é isso aqui? Aí você fala para ela, isso aqui é isso. Não, isso aí está errado, isso aí registrou errado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um estorno ou uma ressalva, tá? Essa ressalva ele vai fazer é um lançamento a mais. Por quê? Porque você viu o negócio depois sobre isso. Essa ressalva ela vai ter consequência, tá? Por quê? Eu não paguei aquele imposto, eu vi depois que precisava pagar. Então, se você se acusa, você paga menos. Entendeu? Por exemplo, você viu que errou, mandou o valor para a Receita errado. Você tem um tempo para você corrigir isso, você pode corrigir. Se a Receita pegar o erro, você vai pagar multa. Se você pega o erro antes da Receita, você paga uma multa menor, às vezes, e às vezes você nem paga a multa, dependendo do tipo de erro que foi, tá? Só para comentar com vocês, por que existe auditoria independente de instituição financeira? Justamente para isso, para pegar, quando há um problema, né, ele pega aquele problema antes de você publicar o balanço, e aí o que você faz? Você vai ter que contabilmente fazer uma ressalva de um lançamento antigo, às vezes 2, 3 meses antes. Aí não é um caso de um lançamento retificativo ou complementar, porque já ocorreu há 2, 3 meses antes, você fez um balancete mensal, e aí você vai corrigir algo que já foi registrado. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma ressalva, tá? Essa ressalva é um pouco mais séria e normalmente precisa de outra assinatura além da sua, porque você tem um registro maior. Houve uma ressalva. Eu errei, mas essa outra pessoa que está fazendo auditoria externa descobriu o meu erro e agora eu estou corrigindo, tá? É um outro caso, é muito raro tá, acontecer, é muito raro. Tá? Normalmente o contador pega antes, mas eu tenho que citar, mas volto a falar, mesmo a ressalva, né? O que acontece? Existe um prazo para estorno, perdi aquele prazo, eu estou fazendo uma ressalva que é algo, por exemplo, é algo de janeiro, eu estou fechando o balancete, o balanço do primeiro semestre, tá? Aí eu vou ter que fazer aquela ressalva. É uma coisa que já aconteceu antigo, já tem vários balancetes. O certo, eu fiz aquela ressalva, eu vou ter que refazer aqueles balancetes. É um caso que a gente vai ver quando falar de demonstração, tá? Mas é um caso bem mais sério, tá? Fica a figura que você tem que decorar aqui, que é 99% das vezes você deve usar, é o estorno, tá? E a gente vai falar mais sobre isso, mas o estorno é, na verdade, você está invertendo o lançamento, dizendo por que você está estornando, em vez de começar com valor referente ou importe referente, vai começar com estorno referente a isso, aquilo, aquilo. Ok? Tranquilo? Então tá. Agora vamos começar a entrar na prática, tá? Então, como ficaria a escrituração do seguinte fato contábil? Todo mundo está comigo aqui, pessoal? Podemos ir? Podemos seguir? Vamos entrar na prática, hein? Sim, vamos lá. Então, uma empresa de Brasília, que pode ser a sua empresa, retirou dinheiro do caixa em 15/4. Quando é 15/4? É hoje? Não, foi ontem. Para depositar no seu banco X, no valor de R$ 200. Vamos lá. Local e data. O que ele vai colocar aí? Alguém responde para mim. O que eu vou colocar no local e data? Brasília. Qual foi a data? Olha como é que está difícil. Como é que está difícil. Qual foi a data? Está muito óbvio, professor. Eu me recuso isso. Muito bem. Então, coloquei lá Brasília, 15 de abril de 2020. Tá? Se for no sistema, eu botei 15/04/2020, escrevi local, vou escolher lá, vou ter uma coisa de escolher Brasília, vai estar o default, e se for em outro local, vou ter que trocar, tá? No sistema. Conta que eu vou debitar.
Se eu retirei dinheiro do caixa, o caixa aumentou ou ele diminuiu? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Se diminuiu, eu vou debitar ou vou creditar? O caixa está onde? Caixa é uma conta do ativo circulante, tá? Eu vou fazer o quê? Se entrasse dinheiro, eu debitava. Como vai sair, eu vou creditar, certo? E a conta bancos? Ela vai aumentar ou vai diminuir? Conta bancos, ela está também no ativo circulante, né? Também está no ativo circulante. Ela está aumentando ou está diminuindo? Eu estou fazendo bem devagar, viu, pessoal? Eu estou até. Tem gente aí até chateada comigo. Pô, professor, você está me subestimando. Não, mas eu estou fazendo bem devagar para todo mundo ficar junto, tá? Então, se o banco está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Se ela está aumentando, eu vou debitar a conta bancos. Se ela fosse diminuir, eu ia acreditar a conta bancos, tá? Então, vamos lá. A conta debitada vai ser bancos, tá? A conta acreditada vai ser caixa, tá? Vou botar no histórico, importe referente a valor de R$200 do caixa da conta da empresa no banco X. Ou melhor, do caixa para a conta. Aqui tá, peraí, deixa eu botar para ficar mais claro, só um instantinho. Quanto mais claro, melhor, tá? O histórico. Então, quanto mais claro, melhor. Então, imposto referente a depósito de R$200, não é isso? Do caixa para a conta da empresa no banco X. Fica mais claro ainda para não ter dúvida, tá? Tchan, 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 tchan. Beleza, tá? E o valor, R$200. Todo mundo achou fácil ou teve alguém que teve dúvida? Tranquilo? Tranquilo, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai debitar a conta bancos, vai creditar a conta caixa em R$200, tá? Porque isso aqui é o lançamento partido dobrado. Então, você está vendo a prática a partidas dobradas, tá vendo? Partidas dobradas é isso, ó. Tchan, tchan. Beleza? Tranquilo? Então tá. Tem que sempre deixar nessa linguagem? Não. Eu estou mostrando para você um lançamento genérico de escrituração. Isso que está aqui, o histórico, tem que ser o mais claro possível, tá? Então, o que eu sugiro para você? Que ele comece sempre com importe referente ou, como é mais usado atualmente, valor referente a alguma coisa, tá? Valor referente a. Então, se for estorno, vai começar com estorno referente a tal coisa, e o estorno é estorno mesmo, não tem outra coisa, tá? Mas a ideia é que esse histórico aqui conte o que aconteceu. Se tiver uma nota fiscal envolvida, comprei mercadoria, vai ter uma nota fiscal. Então, nota fiscal emitida por você, ou emitida pelo cliente, ou emitida por fulano de tal, no valor de tanto, tá? Tem que estar isso escrito, tá certo? Então tá. Outro exemplo, não, isso aqui é uma coisa que eu vou te falar sobre escrituração. Sociedade se forma, tá? São praticados fatos que alteram o patrimônio, compras, vendas, etc. Né? Esses fatos são escriturados em livros, né? E depois que você escritura ele, essa aqui é a entrada na contabilidade está aqui, eu vou ter que elaborar depois, semestralmente, né? Eu vou fazer um resumo dessa escrituração. Esse resumo, o que são? São as demonstrações contábeis, tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou publicar isso nos jornais ou nos lugares certos. Eu vou colocar isso, tá? E aí, se for o caso, elas vão ser auditadas. Às vezes elas vão ser auditadas. Às vezes são auditadas por auditores externos que a própria empresa contrata. Às vezes são auditados pela própria Receita. Mas o que acontece? A publicação não para aí. Depois eu vou auditar. Quando eu for auditar, eu vou comparar o que foi publicado com o que foi escriturado e o que foi escriturado com os documentos que eu tenho, tá? Só para você entender como é que é o esquema, tá? O que é auditar? Auditar, lembra, a gente falou no início da aula que uma figura um contador ele pode virar um auditor. O que é um auditor? A empresa ter alguém para conferir
Auditoria interna. A empresa tem um setor que é isolado, é um setor de staff, que está ligado com a diretoria da empresa, que está ligado com a presidência e a diretoria, né? Então, órgão de staff. Ela não está vinculada a nenhum órgão interno da empresa, está acima deles, tá? E aí essa auditoria, que inclusive é prevista por lei em caso de instituição financeira, em caso de SA, né, de sociedade anônima, eu tenho que ter um órgão de auditoria interna, um órgão de controladoria e um órgão de auditoria interna. E aí esse órgão de auditoria, o que ele faz? Ele revisa as contas e verifica se a contabilidade está fazendo certo. Então, eu vou fazer como contador e eu vou ter alguém para verificar se o que eu estou fazendo está certo. Se eu não tiver auditoria, eu vou fazer, eu sou o único responsável. Você concorda comigo? O que vai acontecer? A Receita pode descobrir que eu fiz alguma coisa errada e cobrar uma multa para a empresa. Então, para evitar essa multa, a empresa ela mantém a auditoria interna, que são contadores, né, e outros profissionais, que vão conferir antes de publicar o balanço, antes de publicar a DRE e outros documentos, ela vai, antes de publicar a DFC, né, a demonstração de fluxo de caixa, ela vai conferir para ver se aquilo está certo ou não. Quem confere também é um outro contador. Claro que isso aí existe em empresas grandes. E eu posso contratar uma empresa externa de auditoria, que vai auditar as contas antes de eu publicar o balanço. Muitas empresas fazem isso, sai mais barato do que você manter um órgão de auditoria dentro da empresa. E em SAs, instituições financeiras, sobretudo, é obrigatório você ter uma auditoria externa antes de você publicar o balanço. Então, você vai ter uma auditoria interna que confere e uma auditoria externa que valida o que aquela auditoria conferiu. Entendeu? Só para você entender como é que o negócio é sério, né? E acontece em muitas empresas, em SA, empresas que têm capital aberto. Inclusive, nas normas de governança, é pedido que tenha como conselho fiscal um órgão de auditoria independente e interna que seja independente dentro da empresa e um órgão de auditoria externa independente para fazer a auditagem daquilo. É valor, é custo e é também emprego para a gente, né? O auditor não mexe com escrituração, não, mas ele tem que entender de escrituração para ver o que está errado, aí dizer para o cara, ó, faltou você escriturar isso você tinha que ter escriturado dessa forma e não foi. Ou seja, o auditor tem que entender até muito mais de escrituração do que o cara que está escriturando, por incrível que pareça. Tá? Ganha bem também, Daniel, ganha muito bem, auditor ganha bem, viu? As firmas de auditoria são contratadas por milhões, normalmente, para fazer em grandes empresas, porque tem um movimento grande, né? Em empresas menores, claro, o valor é menor, e eles são pagos por hora, tá? É hora de trabalho. Então, existe a hora de auditoria, né? O auditor nem sempre é um contador, mas os auditores contábeis são os que ganham mais dinheiro. Vou te falar, entendeu? Normalmente, o auditor contábil, existem vários tipos de auditoria, tá? Existe auditoria trabalhista, auditoria contábil, auditoria de, inclusive, tem até material que eu já fiz para outra instituição de ensino sobre isso, né? Sobre auditoria e perícia, né? Então, existe perícia trabalhista, existe perícia contábil, existe perícia médica, né? Esse eu não fiz, né? Esse material, claro. Existem vários tipos de perícia, tá? Perícia, o que acontece? Mas, normalmente, a perícia que é mais utilizada mundialmente, tá? E a que tem mais emprego é o perito contábil, que é o cara que audita, o auditor contábil, porque a contabilidade está em tudo, né? Então, o auditor contábil normalmente ele é chamado. Até juridicamente, né, o perito, no caso, o perito contábil, na verdade, ele é um auditor, só que ele é contratado pelo juiz, então ele vira o perito contábil, tá? E aí ele, na verdade, trabalha com auditoria também, né? Ele está fazendo uma perícia, na verdade, é uma auditoria. Tá? Deixa eu ver, teve mais uma pergunta aqui. É muito difícil ser auditor contábil? Tem que estudar muito, entendeu? Mas estudar muito e aprender. Normalmente, o bom auditor é aquele que já foi contador, trabalhou como contador uma época de empresa, né? E aí ele vira auditor e que passa a ganhar muito bem, entendeu? Se ele já virar auditor de cara, ele não vai ter muita experiência, então ele vai apanhar muito, né? Então é bom você ter. Tem gente que já parte logo querendo ser auditor, eu não acho errado, mas eu acho importante a pessoa começar sendo contador para entender o dia a dia do contador antes dela ser alguém que esteja acima dele, alguém que vai auditar o que ele está fazendo, entendeu? Que muitas coisas você vai adquirir com a prática. E aí o auditor, se não souber dessa prática, ele vai querer só fazer ferro e fogo e nem sempre ferro e fogo é a melhor solução. Às vezes você tem saídas, né, outras que você pode usar dentro da lei, mas só que não são aquelas, vamos dizer, práticas que são, vamos fazer isso.
Não, é coisa que você vai adquirir com o tempo, com a prática, né? Coisas mais fáceis de fazer que outras e melhores, que vão dar menos dor de cabeça. Essas coisas você só vai aprender com o tempo, né? Pessoal, falta 8 minutos. Quando faltar 5, vocês começam a dar presente aí, tá? Que aí a gente, para não esquecer, tá? Vamos adiantar mais um pouquinho. Principais livros contábeis, eu vou só começar a falar disso, vou começar a falar do Razão, tá? E depois a gente, na aula que vem, vai terminar de falar do Razão e vai falar do livro diário, que é o livro obrigatório, que todo mundo tem que saber, tá? Então, livro Razão. Tá bem assim para você não esquecer, você ter a razão, então você tem que lembrar disso. O livro Razão é um livro de escrituração contábil. Lembra que alguém falou assim, eu vou sempre escriturar dessa forma? Não, no livro Razão você vai escriturar um pouquinho diferente. Mas você vai ver que aquilo ali que é básico vai constar de todos os livros, tá? Então, no livro Razão, é o livro onde ficam registrados os lançamentos contábeis da empresa. Existem livros, razões, que são fichas. Por quê? Porque o livro Razão é o livro que dá o saldo de cada conta, tá? Inclusive na ladainha, eu acho que eu já falei isso para você, né? A escrituração. Os lançamentos são feitos no livro diário, né? E no livro Razão. O livro Razão é o que dá o saldo de cada conta. Então, o livro Razão pode ser digital? Pode. Se é ficha, pode ser digital também, tá? Inclusive, para várias empresas, o livro Razão não é obrigatório, mas a empresa mantém o livro Razão para quê? Para saber o saldo das suas contas, que vai facilitar muito, vai facilitar bastante quando você for fazer o balanço, inclusive para conferir o balanço diário com Razão, para saber se o balanço está certo, ou seja, o saldo que tiver no livro Razão é o saldo que você vai transpor para as contas que estão no balanço. Então, eu diria que 99% das empresas utilizam Razão, mesmo não sendo obrigatório para elas usar, tá? Porque o livro Razão é um livro muito legal e vem dos razonetes. Eles eram feitos, os razonetes, antigamente. Hoje em dia você não faz mais razonete na mão, o razonete é feito via sistema, tá? No livro Razão, você tem que ter a data do lançamento, o histórico do lançamento e as contas contábeis envolvidas, se bem que você vai ter uma conta, que é a conta que você está trabalhando, e vai só citar a contrapartida dela, que é outra conta que você creditou ou debitou, tá? Pessoal, já pode dar presente aí. Rafael abriu, tá? E daqui a pouco, 5 minutos antes da aula, os presentes, é bom para eu confiro todo mundo junto, é muito legal, tá? Muito bom, muito bom. Pode dar os presentes, que fica muito legal. Eu vejo no final, tá todo mundo presente, é legal. Nicolas, você está aí? Nicolas, por favor, a próxima vez que você entrar, loga com a tua chave do seu UB, tá? Não loga com a tua chave, você estava logado, eu acho que no Gmail com outra chave, e eu tive que autorizar a tua entrada na sala. Então, dá a impressão que você é uma pessoa externa que está vindo assistir minha aula. Então, só entra com a tua chave no normal, no Gmail, e depois entra no Meeting, tá? Senão você fica como convidado. Vai ficar o registro que você não era aluno, que você era um convidado que entrou. Por sorte, eu sei que você é aluno. Então, tá bom? Beleza? Então tá. O valor a ser lançado em cada conta, você vai ter que botar o valor em cada lançamento, você vai ter que botar o valor, tá? Se bem que você vai estar falando de uma conta. Só para você entender, pensa numa ficha, e a ficha tem a conta caixa. Você vai ter que ter todas as entradas e as saídas da conta caixa, tá? E vai ter uma referenciazinha da onde você, a outra conta, ou seja, se você creditou o caixa, você vai dizer, tá, mas a outra conta foi tal, a contrapartida dela é tal. Eu debitei o tal, a outra conta é tal. Eu vou mostrar para você, vai ficar fácil quando você ver o exemplo do livro. Alguém falou alguma coisa? Presente, ok. Então, só para você entender, tá? Então, pensa bem, a visão do livro Razão é a conta. Então, você vai ter o histórico de lançamentos que foram feitos naquela conta, tá? Então, você não vai ter aqui a partida dobrada. Se bem que você vai pensar a partida dobrada e vai estar escrito que você fez isso. Só que você vai lançar os lançamentos separados em cada conta, tá? Ele vai ser separado numa conta e separado na outra. Claro que o lançamento é um só que você vai lançar uma perna numa conta e outra perna na outra. Ou várias pernas, né, em várias contas e várias pernas em outras contas. Você vai falar, professor, não entendi ainda. Calma que você vai entender quando eu mostrar para você o exemplo do livro, tá? Fica tranquilo, tá certo? Em 3 minutos. Se der para a gente entrar no exemplo, acho que não vai dar.
Mas aí eu vou entrar na próxima aula, você vai entender exatamente quando você vê, ah, é assim, você vai ficar, puxa, que legal, fácil. Então tá. Razão é tido como um livro fundamental ao processo contábil, ou seja, por quê? Porque ele dá o saldo de cada conta. Então, se você quiser explicar isso, porque ele dá o saldo da conta, e esse saldo da conta que você vai transpor para o balanço, entendeu? E para as outras contas, para DRE, etc. Então, você precisa saber o saldo, precisa ter como conferir esse saldo. Então, por isso que toda empresa tem um razão, seja ele digital, seja ele físico. Eu vou te dizer que hoje a quantidade de gente que tem livro razão físico, ela é muito, muito, muito pequena. Por quê? Porque dá um trabalho hercúleo para você fazer, é um trabalho enorme, e num sisteminha você faz isso fácil. Até numa planilha de Excel você consegue fazer isso muito mais fácil do que se você fosse fazer na mão. E a gente vai ver como é que faz na mão, tá? Então não fique triste comigo, vai dar trabalho, você vai ter inclusive fazer um exercício, provavelmente vai cair na prova, um exercício sobre razão, tá? E aí você vai ter que fazer na mão, mas você já vai lembrar, puxa, professor, vou ter que fazer isso na vida, vai dar trabalho, dar trabalho. Mas aí tem um sistema para fazer isso por você hoje. Por isso que o primeiro sistema que surgiu foi de lançamento no livro Razão. Por incrível que pareça, foi assim, tá? Porque é o que dá mais trabalho. Porém, só é exigido pela legislação brasileira para empresas cuja tributação seja lucro real. Por quê? Porque o lucro real, eu preciso saber o saldo de algumas contas, a Receita precisa saber, para saber se você está pagando o imposto certo ou errado. Por quê? Lucro real é, você fez, pagou, fez, pagou, fez, pagou, né? Então, o que acontece? Eu preciso saber o saldo da conta, a Receita precisa saber o saldo da conta, para saber se você está pagando certo ou está pagando errado. O lucro presumido, você presume que vai ter um lucro tal, aí você paga antes. Se pagar a menos ou a mais, depois você vai ter o ajuste, tá? No lucro real, não, você paga mediante, e são empresas grandes, muito grandes, que têm muitos lançamentos. Então, a Receita pede para ver o livro Razão para saber se você pagou na hora certa ou errado, né? É melhor, se você tem muitos lançamentos, ver na hora do que ver depois de 3, 4 meses, aí fica difícil saber se você errou, porque você tem um mar de lançamentos. Então, no caso de empresas grandes, né, empresas que têm a tributação baseada no lucro real, que, claro, a tributação é uma opção, né, você escolhe, algumas empresas são obrigadas a determinados tipos, mas a maioria pode escolher se ela quer lucro real ou lucro presumido. E se for lucro real, ela vai ter que ter o razão oficialmente. Se ela não tiver, se ela não for no lucro real, for lucro presumido, ela pode ter o razão, ela vai ter o razão extraoficialmente, tá? Porque dificilmente a empresa não vai ter o razão, porque, como eu falei, fazer o balanço sem o razão é extremamente difícil, tá? Por isso que as empresas optam por ter o razão. Só que as que não precisam publicar, não precisam divulgar, guardam o razão para si, tá? Que é o livro que dá o saldo de cada conta. Só para você lembrar isso. O razão, a finalidade dele é ter o saldo de cada conta, tá? Não esqueça disso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. São 11h20, né? Que até passou um pouquinho, tá? A gente fica por aqui. Se você tiver dúvida, a gente vai voltar no livro Razão na próxima aula. Não fique triste, não fique preocupado, tá? Vamos falar disso na próxima aula, tá? Fique tranquilo. Então, fique bastante tranquilo com relação a isso. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Eu acho que agora, para muita gente, a contabilidade está começando você está começando todos aqueles conceitos que a gente viu, você está vendo eles todos, você vai ver todos eles na prática agora. E agora, como você tem essa bagagem toda, vai ser fácil você entender. Se a gente já tivesse passado para isso de início, você provavelmente ia flutuar, e eu não quero que você flutue. Como eu falei, eu quero que você aprenda. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Bom almoço para todos. Bom final de semana. Tchau, um abraço. Tchau.